Amém, meus irmãos? Tudo bem com vocês? Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 12 e 13. Evangelho de João, capítulo 12, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O 13: Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Eu vou ler novamente o 12 e o 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O 13: Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Feche teus olhos, vamos falar com o Senhor mais um minutinho. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos, Senhor, ouvir a Sua voz. Fala conosco nessa noite, Senhor. Libera a Tua palavra sobre a Tua igreja, sobre nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, Pai, nessa noite, Senhor, ser fortalecidos em Ti, na Tua palavra. Tira, Senhor, tudo aquilo que tenta impedir, Senhor, a Tua palavra em nossas vidas. Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja operando nesse lugar, Senhor, operando em nossas vidas, em nossa mente. Tua palavra viva, Senhor, esteja fazendo efeito em nossas vidas, é o que nós precisamos nessa noite. Senhor Jesus, Tu és santo, Senhor, Tu és digno, Senhor. Tu és, Senhor, a nossa alegria, a nossa motivação nessa noite. Ah, Jesus, sopra, Senhor, Teu vento, sopra Teu vento nessa noite, Senhor. Sopra Teu vento nesse lugar, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Aleluia. Ansiamos por mais de Ti, Senhor. Amém. Essa palavra, ela vem falando sobre Jesus. Ela traz a compreensão de que por crermos em Jesus, Deus nos fez filhos. No Evangelho, ainda no Evangelho de João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, Ele é o Filho de Deus. Ele veio à terra para que Deus tivesse muitos filhos. A Bíblia diz que Jesus é nosso irmão, né? É o mais velho, mas Ele também é Deus. Jesus, Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra viva, né? Nele estava a vida, e essa é a luz que nos ilumina. E por crermos nele, por cremos em quem Ele é, Deus nos fez filhos. O 13 ele fala muito claro que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas foi o próprio Deus quem nos escolheu para estar com Jesus. Você crê nisso? Deus te escolheu para que você cresça em Jesus. Você crê em Jesus? Você tem consciência do crer em Jesus? Então, quando nós temos essa consciência do crer nele, por crermos naquilo que Ele fez, Deus diz que Ele nos deu o poder de ser chamado filho de Deus. Nós não éramos filho, nós éramos criação de Deus. Por crermos em Jesus, nós entramos na família de Deus. Começamos a fazer parte da família de Deus. Todos aqui fazemos parte dessa família. Deus, Ele ama a família. Deus, Ele ama a família. Por isso que Ele fez dessa forma, nesse formato. Aleluia. E Deus, então, se há a vontade de Deus que eu e você estejamos aqui,
Nós precisamos a cada dia mais compreender isso e viver isso. Ser filho de Deus é um poder. Ser filho de Deus é poder. Ser filho de Deus, ser filha de Deus é poder na minha vida e na sua vida. O filho, ele compreende algumas coisas, e Jesus, ele é a exata medida de como Deus se agrada do filho, de como Deus se agrada dos seus filhos. Porque há algo que é muito interessante. Eu acho que aqui alguém aqui vai se lembrar disso. Você gostava de dar orgulho para os seus pais? De fazer coisas que os seus pais reconhecessem? Nós precisamos viver hoje dessa maneira. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus em Cristo Jesus, a ponto de entender isso, de se alegrar com Deus, de se alegrar com Jesus, diante das situações, diante daquilo que a gente aprende, diante daquilo que a gente vive como filhos. Como filhos. Aleluia. Deus, ele entregou seu filho para que nós fôssemos filhos. Deus entregou Jesus para que eu e você fôssemos filhos de Deus. E nós precisamos nos mover como filho. Porém, nós temos limitações. Como humanos, nós nascemos numa casa, num lar, e o nosso pai, ele nos deu uma compreensão do que é ser filho. Porém, Jesus, ele nos mostra como é ser filho. Jesus, ele é o que eu e você precisamos todos os dias, para que nós possamos ser filhos iguais a Ele. Deus, ele quer que eu e você sejamos filhos iguais a Jesus. Você crê nisso? Você quer ser filho igual a Jesus? Jesus, em alguns momentos, quando Jesus se batizou e saiu das águas, diante do povo ali, diante de João Batista, e um povo que estava ali, né? Deus, ele disse do alto: esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Depois, quando Jesus subiu com os discípulos, Tiago, João, né? Aleluia. Quando ele chegou lá em cima no Monte da Transfiguração, quando ele se transfigurou ali, que Pedro viu, Pedro já tinha um projeto ali, né? Ele já queria construir tendas, né? E aí Deus mais uma vez disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Em João 12, ali quando Jesus está no templo, procurado por alguns gregos, né, vão a Filipe e vão até Jesus, e eles anunciam Jesus. Naquela hora ele expressa que aquele momento estava chegando próximo à sua morte, quando ele seria entregue para morrer na cruz, no meu e no seu lugar. Ali Jesus, ele disse: se a semente não cai na terra, fica ela só, mas se ela cai na terra e morre, ela produz fruto. Jesus sabia que ele era a semente de Deus que produziria frutos, e eu e você somos frutos de Jesus. Eu e você hoje somos frutos do trabalho de Deus em Cristo Jesus. E como filhos, nós aprendemos em Jesus que temos que nos mover como Ele. Então nós também produziremos fruto. Você crê? João 15 nos garante isso. Jesus diz: meu Pai é o agricultor, eu sou a videira. Todo ramo em mim que dá fruto, Ele poda para que dê mais fruto ainda, né? Então, ou seja, Jesus está operando em nós. Nós estamos ligados na videira verdadeira, que é Jesus. Nós recebemos vida de Jesus, nós recebemos justificação de Jesus, nós recebemos amor de Jesus. Você recebe amor de Jesus? Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações. O mesmo amor que fez Deus entregar Jesus para morrer na cruz, o mesmo amor que fez Jesus olhar ao seu redor e talvez lá na cruz me ver e te ver e nos amar. Esse amor nos alcançou. Esse amor tem que ser o combustível desse relacionamento de filho com o Pai. Esse amor precisa ser o nosso desejo. Esse amor é a nossa fortaleza. Esse amor é o que nos faz a gente ficar sensíveis. Esse amor não deixa o nosso coração se esfriar. Amém? Esse amor nos mantém firme no propósito dEle. E também como filhos nós fazemos a vontade de Deus. Nós cumprimos o chamado celestial, porque nós cremos em Jesus. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Então, por cremos em Jesus, temos o poder, somos filhos de Deus. Diga: eu sou filho de Deus.
eu sou filho de Deus. Sabe, muitas vezes nós precisamos afirmar determinadas verdades com a nossa boca, determinadas verdades que estão na palavra de Deus. Quando você fala a palavra de Deus com a tua boca e você ouve, você está gerando fé. Quando você fala a palavra de Deus com a tua boca sobre a sua vida, você está dizendo: sim, eu concordo com o que Deus diz aqui, eu concordo com o que Deus diz, e eu sou filho de Deus, porque eu creio em Jesus. Foi Deus quem me escolheu para viver essa comunhão. 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus pelo que nos escolheu, para que tenhamos comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele é Deus na minha vida, e eu tenho comunhão com Ele, e essa comunhão me faz estar aqui nessa noite. Essa comunhão, ela faz eu desejar cumprir aquilo que Jesus Cristo disse para eu e você fazer. Ele disse: toda vez que você comer do pão e beber, do suco da uva, do vinho, você vai estar falando, proclamando a minha volta, a minha morte. Aleluia. Você crê nisso? É uma ordenança do Senhor. Por cremos nele, por termos nosso relacionamento com Ele, por nos relacionarmos com o Filho de Deus, somos filhos que estamos sendo transformados à sua imagem. Eu e você estamos ficando mais parecidos com Jesus. Eu e você temos um Pai. Eu e você não estamos mais órfãos. Nós não somos mais órfãos. Aleluia. Mesmo que o nosso pai da terra aqui tenha sido um bom pai, tenha sido um pai zeloso, um pai cheio de amor, não se compara ao que o Deus Pai tem para derramar nas nossas vidas quando entendemos isso, quando vivemos nisso, quando reconhecemos isso, quando estamos nesse relacionamento com Ele. Aleluia. Aleluia. Romanos 8, capítulo 8, versículo 12, diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, e aqui é o Espírito Santo, mortificardes as obras do corpo, vivereis. O 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, aqui nós estamos entendendo, e o apóstolo Paulo está falando a Romanos, que nós não devemos mais nada à carne. A carne, na carne habita o pecado. A carne, ela tenta cobrar algo de nós, o salário do pecado é a morte, A carne, ela reivindica a obra do pecado para que ela possa produzir morte. Mas eu e você, nós não vivemos mais, nós vivemos hoje segundo o Espírito, porque o Espírito do Senhor é a verdade que me liberta e te liberta, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Jesus, ele fala em João 14, ele diz: não vos deixarei órfãos, Ele fala sobre isso, e João 14, 15, 16 ali, ele começa a falar do Espírito Santo, porque o Espírito, ele representa o Pai, o Filho, dentro da minha vida, na sua vida. O Espírito Santo, ele nos faz ser transformados, e a transformação começa sempre de dentro para fora. A transformação começa dentro do seu interior, no seu relacionamento, na sua compreensão dessa identidade de filho de Deus, de alguém que pertence a uma família, de alguém que tem características, que aprendeu com o Senhor. Você consegue viver isso? Você quer viver isso? Aleluia. O Espírito Santo ele nos leva a viver a vida, porque todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos. Quem tem um Espírito Santo aqui na sua vida? Levanta suas mãos lá no alto, porque se você crê em Jesus, fale assim comigo: Jesus Cristo. Ninguém consegue dizer Jesus se não for pelo Espírito. Quando nós falamos Jesus Cristo, nós estamos falando pelo Espírito, porque o Espírito habita em nós. Aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Quando eu falo Jesus, eu falo isso pelo Espírito, porque Ele é o meu Senhor. Aleluia. Ele é quem me justificou, Ele é quem me fez filho. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra verdes estardes em temor,
mas recebesse espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Veja só, o amor de Deus, Ele nos faz a gente ter intimidade com o Senhor nesse relacionamento. Nós não vivemos tradição, nós vivemos relacionamento com Deus. Nós precisamos viver relacionamento com Deus. Nós precisamos ter temor de Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, precisa ser guiado pelo Espírito. Nós precisamos entender isso, nós precisamos buscar esse aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento é no amor dEle, é no amor, na presença dEle. Não precisamos mais temer. Diga, eu não preciso temer. Eu não preciso temer, porque eu tenho Deus, eu tenho Jesus. Eu preciso, a única coisa que eu posso temer é o que Jesus diz, aquilo que mata a alma, né? Eu preciso temer só isso. Porque o pecado tão perto nos rodeia. Nós precisamos a cada dia mais olhar para Jesus. Jesus, Ele continua operando, tirando aquilo que não agrada nas nossas vidas, transformando as nossas vidas nesse relacionamento. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Sabe, na nossa caminhada com Jesus Cristo, na nossa caminhada de fé, eu e você vamos ter dificuldades, eu e você vamos ter obstáculos, eu e você vamos ter decepção, tristeza, muitas vezes dor. Só que nós precisamos a cada dia mais nos apegar ao Senhor e crer que em tudo o Senhor está operando, que em tudo o Senhor está trabalhando, que em tudo o Senhor está fazendo algo. Jesus, quando Ele fala de fé, Ele a compara como uma semente de mostarda. Ele a compara com uma semente. O que você faz com uma semente? Você joga fora? Não, você planta. Então toda vez que você passa por uma dificuldade e você pega uma semente e crê que Deus está operando e planta aquela semente, você vai ver que ela vai crescer. Outra semente não de problema, mas de fé, amém? Porque quem planta fé, colhe fé, não é isso? Se você planta fé, você não vai colher fé? Como filho de Deus, eu e você precisamos aprender isso. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos ter fé. Essa fé plantada todos os dias, diante das situações, diante das angústias, e o Espírito Santo de Deus, que testifica na minha vida, que eu sou filho de Deus, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, que testifica na minha vida, o Espírito Santo que revela a verdade de Deus em mim, que me faz ter clareza de ver, me faz ter clareza para ouvir, me faz ter clareza para sentir o amor dEle, porque isso é real. Isso é real, nós sentimos como filhos o amor e o cuidado de Deus com nossas vidas, mesmo diante das dificuldades. Você crê nisso? Creia, que quando nós cremos, nós agradamos a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar o nosso Pai. Aleluia. Hebreus 11, se você ler o comecinho ali, a Bíblia diz que porque eles creram, eles criaram um testemunho, eles tiveram um testemunho. E aí a gente vai ler Hebreus 11 todo, e a gente vai ver o testemunho de Deus diante de cada herói da fé. Cada um deles produziu testemunho. Filho de Deus produz testemunho. Filho de Deus produz testemunho. Fale, filho de Deus produz testemunho. Nós produzimos o testemunho de fé. Nós produzimos algo. Nós não somos estéreis. Nós somos frutíferos em Jesus. Nós somos frutíferos porque nós somos do povo dele. Nós somos filhos de Deus, amém? Aleluia. O amor lança fora todo medo, porque o medo pressupõe castigo. Então nós precisamos amar a Deus, amar nossos irmãos, nós precisamos viver o amor. Quem ama é filho de Deus. Quem ama conheceu a Deus, amém? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Você herdou algo em Jesus Cristo. Você herdou salvação, você herdou um reino eterno. Nós vivemos para a eternidade, nós não vivemos mais só para aqui. Nós não vivemos só para aqui. Eu conversava com alguém ontem que não professa a mesma fé que eu, e nós conversando, e ele tinha um monte de teorias humanas assim,
filosofias humanas e eu ouvia com muita educação, e quando eu tinha oportunidade eu falava algo e eu falava Bíblia. E eu lembro que algo que eu falei assim, de tudo isso, né, ouvindo que a gente já conversou, que ele disse que o ser humano é algo maravilhoso, eu falei, e se nós tivéssemos sido infectados pelo pecado, e toda a humanidade pagasse pelo pecado de Adão? E é assim, né? E a única forma que houvesse seria que Deus enviasse Jesus para morrer na cruz, para que nós tivéssemos vida eterna, para nos resgatar. Ele ficou me olhando, sem saber, sem pensar, assim, e eu, Bíblia. E aí eu fui vendo assim, Deus me dá graça. Não sei se ele creu, mas eu creio. Porque minha fé, ela não é influenciada pelo que o outro pensa. Ela é influenciada pelo meu relacionamento. Eu me relaciono com Deus e eu sou testemunha. Sabe, a gente precisa falar de Jesus. A gente precisa expressar Jesus. A gente precisa produzir como Jesus. Nós precisamos levar a mensagem dele. Ele se agrada. O Pai se agrada quando eu e você abrimos a nossa boca e falamos de Jesus. O Pai se agrada. É como se Deus lá do céu olhasse para baixo e se alegrasse com as nossas obras. As nossas obras não nos definem porque nós cremos em Jesus. Amém? Por crer nele sou filho. Aleluia. Aleluia. Como herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, também com ele sejamos glorificados. Você vê, nós estamos com Jesus vivendo essa terra. Você sabe que as lutas que você passa é com Jesus, você não passa sozinho. E há uma glória em cada dificuldade que nós temos. O apóstolo Pedro, nas 2 cartas, ele fala muito sobre sofrer. Sofrer, às vezes, até injustamente, mas crendo que vale a pena sofrer por Jesus, com Jesus, porque isso nos desenvolve fé. Às vezes a gente ouve, essa semana eu ouvi alguém falando, porque tem que falar na igreja sobre política, tem que isso, tem que aquilo, e todo mundo tem medo de sofrer, gente. A gente não sabe o que vai acontecer. Jesus disse que não seria fácil. Nós vivemos num país de muita liberdade. Nós podemos pregar o Evangelho. Nós podemos ler a Bíblia. Nós temos muitas Bíblias. Tem Bíblia em todo tipo. Será que nós vivemos como filhos num país assim? Ou será que a gente não se acomodou? Será que os confortos da vida, né, não nos faz filhos mimados? Eu já pensei uma vez sobre isso. Senhor, eu acho que eu estou ficando mimado em Ti. Tudo que eu peço, o Senhor me dá. O Senhor me abençoa tanto. Aí eu acho que eu estou ficando mimado. Eu não posso ser filho mimado. Eu preciso ser um filho maduro. Eu preciso ser um filho maduro que reconhece a responsabilidade de quem ele é em Cristo Jesus, que se move, que fala. Há uns anos atrás, assim, há uns tempos atrás, se alguém dissesse assim, tal coisa, eu não confrontaria. Hoje em dia eu tenho confrontado com amor, porque muitas vezes a gente não tem cultura de confronto. A gente não tem cultura de redarguir, de instruir com sabedoria e amor. Nós precisamos como igreja viver isso, porque isso é ser filho de Deus. A gente precisa dizer, esse caminho não é bom. Esse caminho que você está tomando é ruim. Se a pessoa não ouvir, você entende isso. Quando você lê Atos, o apóstolo Paulo, ele sempre, quando ele pregava no lugar que as pessoas recusavam aquilo que ele havia ministrado, ele dizia, eu estou livre da culpa do sangue de vocês, porque eu preguei, eu falei a verdade. Eu fiquei pensando sobre isso. Será que nós temos falado a verdade com nossas vidas? Como filho de Deus, nós temos nos posicionado? Será que, porque isso é amor, gente. Amor, isso é amor também. Amor é a gente falar com amor, com calma. Isso é cuidar um dos outros. Isso é ser igreja. Isso é ser filho de Deus. Filho de Deus. Agora há pouco aqui, quando a gente chamou as crianças, tinha uma irmãzinha que cuidou do irmãozinho, deu um abraço nele, né? Qual irmão que não cuida do irmão? Tão bonitinho, eu olhei ali, eu achei tão bonitinho ela cuidando do irmão, deu um abraço no irmão. E a gente, como é que está? A gente está cuidando dos nossos irmãos em Jesus? Nós estamos cuidando da nossa família?
Estamos cuidando dos nossos irmãos? A palavra de Deus diz: se nós não cuidamos da nossa família, nós negamos a fé. São pior do que incrédulos. Como é sério isso, né? Essa semana ainda eu conversava com alguém e esse irmão falou assim para mim, o irmão falou assim: a ignorância é boa, né? Eu falei: opa, mais ou menos. Mais ou menos. Não, é porque a ignorância nos preserva. Eu falei: é verdade. Aí eu lembrei do apóstolo Paulo na Grécia, em Atenas, né, ele falando do Deus, ele diz: olha, Deus não leva, né, em conta o tempo da ignorância. E, realmente. Então muitas vezes a gente não saber nos guarda. Mas será que Deus nos fez para não sabermos? Será que Deus não nos fez para nós avançarmos e conhecermos e mais a Ele, e mais a nossa realidade, e mais quanto precisamos ser curados? Será que nós não precisamos verdadeiramente entender o que Deus tem para nós como cristãos? Será que nós estamos relaxados? Não estamos conformados, né? Vou pegar aqui Romanos 12. Nós nos conformamos com o mundo? Nós não nos transformamos pela renovação da nossa mente? Nós não temos sido o culto racional? Nós não temos nos sacrificado? Porque Romanos diz ali no início, né, que o nosso culto racional, o culto de razão, é nós sermos um sacrifício vivo a Deus. Será que a gente não se acostumou a não ser mais sacrifício? Porque Jesus foi sacrifício. Jesus se sacrificou por mim e por você. Ele se sacrificou para que nós tivéssemos vidas. Será que nós temos sido a semente que não tem morrido na terra e não tem produzido fruto? Será que nós precisamos olhar para dentro de nós mais e nos arrepender mais? Nos arrepender mais. Porque arrependimento, ele não é só quando a gente se converteu, ele é diário. Arrependimento é diário. Porque se eu disser que eu não tenho pecado, o mentiroso me faça e a palavra de Deus não está em mim. Semana passada nós ouvimos aqui a palavra sobre a semente. A semente é a palavra. A semente é a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz ali, se tu continuar lendo, que os filhos do reino também são semente. Quem é semente aqui? Se você continuar lendo ali, você vai ver que os filhos do reino são semente. E que há outras sementes também, que são os filhos do inimigo. Nós somos filhos do Deus, amém? Filhos do reino, somos sementes do Filho do reino de Deus. Como nós temos vivido? A cruz, ela ainda é real. A cruz é negar-se a si mesmo. E sabe, não é você se sacrificar em vão, é você se sacrificar por aquilo que Deus tem te ensinado a viver sacrifício. Sacrifício pelo outro. Sacrifício para compreender o que é o vosso culto racional diante de Deus. Esse texto de Romanos 12, 1 e 2, ele fala do teu relacionamento com Deus. Da tua busca para melhorar como cristão, para melhorar como pai, como marido, para melhorar como profissional no seu trabalho, para melhorar no seu relacionamento com as pessoas. Amém? Se somos filhos de Deus, nós resplandecemos Jesus nas nossas vidas. Se somos filhos de Deus, nós somos o sal que salga a terra, que traz diferença em qualquer lugar que nós estivermos. Porque se a gente continuar lendo aqui, a Bíblia fala assim, na esperança, e porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O que sujeitou a terra toda a natureza? O pecado. O pecado infectou tudo. Tudo foi infectado pelo pecado. E aí diz, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Há uma liberdade, uma glória de Deus na minha vida e na sua vida. Por isso que Colossenses diz, né, Cristo em vós, a esperança da glória.
porque Cristo está sendo formado, nós estamos ficando mais parecidos com Jesus, e Ele é a esperança da glória, aleluia, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Você é filho de Deus? Vamos se manifestar, vamos nos manifestar como filhos, vamos romper aquilo que tenta nos parar, porque a esperança somos salvos, e essa esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos, perseveramos, nos mantemos nele, nos mantemos fazendo aquilo que Deus nos pediu para fazer, ouvimos a voz dele. Se não ouvimos, não nos conformamos, queremos ouvir. Se não compreendemos, nós buscamos, nós falamos, nós perguntamos, nós nos relacionamos, nós somos dependentes, nós somos vulneráveis em Jesus, nós entendemos que somos fracos, mas nele a força que ele opera em nós, na nossa fraqueza. O poder dele, de Pai, opera em nós, nas nossas fraquezas. O poder dele nos aperfeiçoa nesse relacionamento, de onde nós entendemos quem somos. Não há condenação. Romanos 8:1 ali diz: não há condenação para aqueles que estão em Jesus. Não há culpa, não há peso, não há sobrecarga. Assim, a presença da paz, do príncipe da paz, que habita na minha vida e na sua vida, Jesus, o Espírito dele testifica que somos filhos, e por sermos filhos, nós cremos no cuidado do nosso Deus e Pai. Nós cremos que Deus e Pai tem um tempo determinado para cada situação. Nós cremos que Deus e Pai é soberano, Ele está cuidando da minha vida e da sua vida, está cuidando da nossa família, está cuidando das coisas que nós não podemos cuidar. Está assim, Ele não parou, Ele continua salvando, Ele continua pegando aquilo que não é, para fazer o que é, para mostrar que Ele é o único digno de ser reconhecido. E por mais que eu e você não compreendamos agora, a nossa parte é continuar crendo, sendo filho de Deus e se manifestando na simplicidade que há em Jesus Cristo, nas coisas simples. Não pense nas coisas grandes. Aquilo que está diante de ti hoje é aquilo que Deus quer que você faça. Não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã trará os seus próprios problemas. O dia de amanhã trará. É fato, enquanto eu e você vivemos nessa terra, mas Deus nos promete uma vida eterna na presença dEle, como filhos, nossos corpos transformados, glorificados, aonde nós só vamos adorar, aonde nós vamos viver a plenitude da presença de Deus, e ela pode começar já agora, a plenitude do amor de Deus. A única coisa que eu e você vamos levar dessa terra é o amor de Deus, é o amor por Deus, é o amor pela sua palavra, é o amor pelo relacionamento que Ele traz com as outras pessoas. A gente começa a amar as vidas, a gente começa a amar a igreja, a gente começa a amar as pessoas, aquelas que a gente mesmo imaginava. Daqui a pouco a gente está amando, porque a gente se deixa fazer, a gente se deixa operar, a gente se deixa Deus tratar, a gente se deixa olhar para as pessoas da forma como Ele vê, da forma como Ele pensa. A gente perdoa, porque Ele nos ensinou a perdoar. A gente limpa o coração, porque Ele disse que o nosso coração é o que Ele anseia. Aleluia. Não só o nosso coração, mas tudo que somos e temos. Nós precisamos dEle. Precisamos dEle. Hebreus, no capítulo 5, aleluia, diz 5:7, diz assim: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia o livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. 8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Coloca aqui na NVI para mim, fazendo favor. Hebreus, capítulo 5, versículos 7, 8 e 9. Nós vamos ler juntos.
gente está falando de Jesus nesse texto. Durante os seus dias de vida, súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que eu podia salvar do Marte, e foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Você vê, né? Jesus aprendeu a obedecer. Jesus aprendeu a obedecer pelo sofrimento. No Getsêmani ali, ele não só chorou, suas lágrimas não se derramaram, também ele gritou, né? Ele também falou. Ele não desistiu de mim, de você. O sofrimento foi causa de ser aperfeiçoado na carne. Jesus, ele era 100% homem. Ele veio na carne aqui. Ele era 100% que nem eu e você, homem. Ele sentia tristeza, dor, angústia, decepção. Ele chorou. Para ele deve ter sido duro Judas trair ele e ele saber. Para ele deve ter sido duro sentar à mesa com Judas e saber que Judas o entregaria à morte. Para ele deve ter sido duro quando ele viu Judas chegando no Getsêmani, ali no jardim ali, e ele ter que beijar o rosto de Judas e chamá-lo de amigo. Para Jesus foi difícil enfrentar a cruz. As dores que ele sentiu, eu e você não conseguiríamos sentir. Se nós sentíssemos metade, um pouquinho só do que ele sentiu de dor, nós já morreríamos. É que ele não poderia morrer, não poderia se matar. Jesus, ele não poderiam matar a Jesus. Jesus em João 10, ele diz que esse mandamento, o mandamento de ele dar a vida, de ele entregar a vida, ele recebeu do Pai. E ele diz: eu dou a vida e eu a tomo de volta. Ele falava da sua morte e ressurreição. Então Jesus, ele morreu, ele resolveu morrer. Ele escolheu, como eu e você, viver na carne. E ele escolheu morrer por mim e por você. Nós nunca conseguiríamos fazer o que ele fez, porque ele não tinha pecado. Ele morreu no meu e no seu lugar. Na carne ele sofreu. É claro que ele não quer que a gente sofra tudo que ele sofreu. Eu creio nisso. Eu creio. Porque ele sabe até onde as nossas dores aguentam. Sabe, às vezes eu vi momentos de maior dores na minha vida. Os momentos de maior dor na minha vida, parecia que Deus Pai estava lá amortecendo a dor. Você já teve essa impressão, irmão? Momentos de maiores dores na sua vida, de as pessoas olhar para você assim: nossa, como é que você está aguentando? Deus estava lá te sustentando, te fortalecendo, fazendo que não doesse mais, porque o Espírito de Deus que habita em nós, Ele nos consola, Ele nos fortalece, Ele nos ensina tudo que eu e você precisamos para viver esse relacionamento com um Deus Pai em Jesus Cristo. Você crê nisso? Eu queria chamar o louvor para subir. Hoje é noite de aliança. Jesus, ele disse, Deus Pai, ele fez uma aliança conosco em Jesus. Jesus é essa aliança. Jesus fez essa aliança. Aleluia. Hoje é noite de nós participarmos desse momento tão importante, dessa ordenança de Jesus. Duas ordenanças de Jesus para nós como cristãos: o batismo e a ceia. São as duas coisas que o Senhor nos ordenou a fazer. Amém? Você crê nisso? Aqui em 1 Coríntios 11 diz assim: porque eu recebi do Senhor, e o que eu também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Nós vamos fazer isso em memória de Jesus, amém? Em memória do Filho de Deus, que nos fez filhos. Hoje nós somos filhos nele, amém?
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciareis a morte do Senhor até que venha. Então nós vamos tomar nessa noite, vamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E aí o 27, portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba desse cálice. Aqui, se a gente continuar lendo, a gente vai saber que havia muitos que estavam dormindo, que morreram, porque eles não entenderam isso. Então hoje, nessa noite, nós precisamos examinar nós mesmos. Deus não quer que eu e você morramos, mas Deus quer que a gente se examine. Deus quer que a gente olhe para dentro de nós mesmos e se arrependa. Deus quer que nós verdadeiramente vivamos transformação. Deus quer que nós verdadeiramente tomemos aquilo que Ele fez. Sabe, eu e você não podemos fazer nada, a não ser nos arrepender e nos voltarmos a Ele, a não ser crer que Ele pode fazer. Fique de pé nessa noite. Eu queria chamar quem vai servir hoje. Essa noite de você se examinar. O seu relacionamento com Deus Pai em Jesus, como filho, como está? Como você tem vivido o seu relacionamento como filho? Você pode servir. Enquanto o louvor toca, eu queria que você olhasse para dentro de si mesmo. Olhasse no seu coração. Eu vou ler aqui 1 João 3, que diz assim: vede quão grande amor nos tem dado o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que Ele manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Amém? O 10 diz: nisto é manifestado os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que dele ouvimos desde o início, que amemos uns aos outros. Como é forte a palavra de Deus para nos instruir. Esse é o amor de Deus para conosco. Se você está aqui nessa noite, enquanto o louvor toca, eu queria que você falasse com o Senhor, que você olhasse para dentro de si, que você analisasse o seu coração. Antes de a gente participar, eu queria que você falasse com o Senhor. A Bíblia diz em 1 João 1,7, né? Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se eu disser que eu não tenho pecado, eu estou sendo mentiroso, e a verdade de Deus não está em mim. E o 9 disse: mas se eu pedir perdão pelos meus pecados, não somente Jesus, Ele tem poder para me perdoar, mas também para me purificar. Jesus é quem nos purifica com o seu sangue derramado na cruz. Ele nos faz filho e Ele nos limpa, e nós precisamos todos os dias ir a Ele.
Nós precisamos viver pedindo a Ele, para que Ele transforme as nossas vidas, para que Ele nos liberte, para que Ele nos cure, para que Ele nos faça puro como Ele é, que Ele nos faça filhos como Ele é filho. Amém? Que Ele nos faça filho como Ele é filho. Adore o Senhor nessa noite, fale com Ele.